mais feliz do universo. Porque você é perfeito. Você tem tudo na vida. Tem os olhos que você acorda e enxerga. Tem mãos que permitem você fazer tudo o que você deseja. Desde atirar uma pedra num ato inconsequente, apertar um gatilho, ou fazer um afago, um carinho e levantar um caído. A opção é nossa. Você vai sair de Pirapitingui dizendo: meu Deus, eu sou uma pessoa privilegiada, eu só tenho que agradecer a vida, porque a vida nos reserva lições demasiadamente severas, mas quando nós aprendemos a agradecer, nós descobrimos que a vida é plena de alegria, de felicidade. Então agradeça o dia de hoje. Se você não agradeceu, agradeça. Agradeça a queda que você teve, porque você pode se levantar. Não fique lastimando, caído, em lágrimas, reclamando do tombo. Encontre forças e se levante, porque cada vez que você se levanta de uma queda, você se levanta mais forte. A vida nos oferece oportunidades, e o espírito atento percebe as oportunidades e agradece cada momento. E para finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou contar uma história verídica que aconteceu na minha vida. Uma coisa que às vezes passam despercebidos. Eu trabalhava numa empresa em Osasco, uma indústria química de porte grande. Em todas as empresas de porte grande tem as castas, os privilégios. Tem os funcionários mais simples, desde aquele que vai, que limpa, e que a gente não dá valor. Quando você vai no banheiro, está tudo limpinho. Alguém esteve lá fazendo o serviço sujo e limpando a sujeira. E a gente passa e nem fala: ah, aquele era o serviçal. Aqueles que trabalham no pesado, no batente. Aqueles que trabalham no escritório. O supervisor, o gerente, o diretor. Tem uns bacanas e vai subindo ali. E nessa empresa nós íamos almoçar, eu era um dos gerentes. E os gerentes tinham lugar privilegiado, assim como os diretores. Lugar privilegiado no restaurante. E aí eu observava um senhor. Aquele senhor estava sempre sozinho, ninguém sentava com ele na mesa. E eu perguntei: quem é aquele senhor? E um dos amigos falou assim: olha, você não faz ideia da história. Esse homem, aconteceu alguma coisa na vida dele que ninguém entende. Esse homem foi diretor de uma das grandes multinacionais do segmento de cosmético. Ele era diretor. Um homem que tem um conhecimento extraordinário, viajou o mundo inteiro. Todo mundo valorizava, participava de congressos internacionais. Era um homem que era disputado no mercado. De repente aconteceu alguma coisa na vida dele. Esse homem, ele perdeu tudo o que ele tinha. E hoje ele foi admitido aqui na empresa há pouco tempo, e ele está fazendo um trabalho, mas sempre de cabeça caída, cabisbaixo. E eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi lá no interior, na simplicidade. Eu gosto das pessoas. Eu sinto assim vontade de ajudar aquelas que eu vejo assim, que estão desprezadas por todo mundo. Às vezes eu estou assistindo um jogo de futebol e eu vejo assim: qual que é o time mais forte, qual que é o time mais fraco? Eu fico torcendo para o mais fraco, dá uma biaba no mais forte. É a minha mania, eu gosto de torcer pelo mais fraco, certo? Eu senti pena daquele homem e falei, comecei a me aproximar. Saída nos outros dias, em vez de sentar com o gerente, passei a sentar com ele, pedi licença. Falei: senhor Nelson, gostaria de sentar com o senhor, vamos conversar, gostaria de conhecer o senhor melhor. Mas ele não era de muita conversa, sempre assim. Eu percebi que passou mais de 6 meses, ele ia trabalhar em Osasco, ele morava aqui nos Campos Elíseos, na Alameda Barão de Limeira. Ele ia trabalhar de ônibus, tomava 2 conduções. Eu falei: eu te dou carona. Nessa época eu era o dirigente do Caminho da Luz, dos trabalhos de sexta-feira,
E eu pegava o marginal, ia para o caminho da luz. E todos os dias que podia eu dava carona para ele. Ele falou, não precisa ter trabalho comigo não, me deixa em qualquer lugar aí que eu possa pegar um ônibus, só para não andar esse trajeto a pé da empresa até um ponto de onde ele ia a pé. Eu falei, não, te deixo lá. Comecei, quando eu podia, deixava ele na casa dele. E aí ele me perguntou, de sexta-feira eu vejo que você faz um caminho diferente, para onde você vai? Eu falei, eu estou indo para o caminho da luz, é um centro espírita. Ele falou, puxa vida, você me levaria lá? Eu falei, levo. E ele começou aí de sexta-feira. Aquela sexta-feira eu fiz o evangelho, fiz a palestra, respondi perguntas. E quando saímos ele falou, nossa Demarque, eu me surpreendi com o centro espírita, eu não achei que era assim. O centro espírita é um lugar que se fala de Jesus, porque as pessoas que não conhecem fazem ideia diferente, não é? E aí ele passou a frequentar, eu falei, eu vou de segunda-feira também, que é o dia da palestra, eu vou de segunda-feira. E ele passou aí comigo de segunda e de sexta. E aí ele se interessou, passou pelo atendimento fraterno, encaminharam ele para o tratamento, e durante um ano ele frequentou o caminho da luz. Uma sexta-feira, depois que terminou a reunião do caminho da luz, eu dei carona para ele. Quando cheguei na porta da casa dele, ele falou, Demarque, se você tiver hoje um pouquinho mais de tempo, eu gostaria de conversar com você. Eu falei, poxa, lógico, seu Nelson, vou ter o tempo que o senhor quiser. Eu percebi que ele queria falar do problema dele. E ele falou, mas olha, eu ainda, não se preocupe se eu chorar muito não, porque eu ainda estou muito abalado. Esse tempo que eu estou frequentando o Espiritismo, você não faz ideia o bem que me fez. Eu me sinto reconfortado, eu me sinto bem, eu sinto que eu encontrei um caminho. Hoje eu já estou mudando uma série de pensamentos, de atitudes, estou modificando muitas das minhas concepções íntimas. E eu estou sentindo que o Espiritismo me ajudou demais. Então você é um amigo, você que me levou lá. E você é um amigo, esse problema que eu vou te falar, que eu tenho, que aconteceu comigo, eu não falo para ninguém. Poucos amigos que são circunscritos ao meu círculo de amizade conhecem o meu problema. Mas hoje você vai saber, e eu vou te contar. Aí ele contou, ele falou, olha, quando eu era diretor dessa multinacional, para mim a vida, o mundo era tudo festa. Eu viajei pelo mundo inteiro. Para mim o que era importante era o cargo que eu ocupava, era aquele glamour de chegar em Paris, chegar em Londres, chegar em Estocolmo e ter no hotel 5 estrelas, as pessoas já me esperando com aquele salameleque todo. Eu não vi meus filhos crescerem. Eu tinha 3 filhos. 3 filhos maravilhosos, mas o que eu mais gostava era o do meio, era o Murilo. Ele fala, sabe que é aquela coisa interessante? Eu amava meus 3 filhos, sempre amei, mas o Murilo era diferente. Eu sentia alguma coisa pelo Murilo, que o Murilo era um espírito que me falava ao coração, eu sentia um carinho por ele, que não era normal, e eu fazia às vezes diferença dele com os outros filhos. Eu não percebia, mas meus filhos perceberam e me cobraram isso depois. E ele falou, mas só que eu envolvido nas aparências materiais, no glamour do cargo que eu ocupava, meus filhos cresceram e eu não percebi. Eu não estava nunca junto com a minha família, porque eu mais viajava, estava mais fora do Brasil do que no Brasil. E quando estava em casa não prestava atenção nos meus filhos, não prestava atenção em ninguém. Eu estava sempre ligado 24 horas por dia nos problemas, nos assuntos da empresa, porque para mim, a minha vida era aquilo. Um dia, eu estou lá em Paris e recebo uma ligação do meu filho, o Murilo. O Murilo já estava completando 18 anos e ele ligou para mim em Paris. Ele sabia o hotel que eu estava, ele me ligou para me dar uma notícia que me deixou tão feliz. Papai, eu passei no vestibular da USP. Eu chorei no telefone porque aquele filho me dava tanto orgulho. Eu falei, meu filho, você me espera esse fim de semana que nós vamos comemorar.
E quando eu voltei de viagem, eu abracei tanto meu filho, a gente comemorou, foi uma coisa maravilhosa. Meu filho entrou na faculdade, terminou o primeiro ano, estava no segundo ano. Uma noite de sexta-feira, ele chegou para mim e falou: papai, eu vou sair com os amigos para uma balada. E quando ele me falou assim, eu tinha recém-chegado de uma viagem, deu vontade de falar para ele: não vai não, meu filho. Papai está chegando de uma viagem, eu vou sair, fica aqui comigo. Mas eu nem ousei falar isso, porque eu sabia que ele ia sair com os amiguinhos, que eles eram tudo gente de bem, eram tudo estudantes que nem ele, tudo aqueles que se dedicavam mesmo, nenhum fumava, não se drogava, não bebiam, eram tudo comportados. Eles só estudavam, a vida deles era estudar, então merecia ter um momento de lazer, de descontração. E aí ele me deu um abraço antes de ir, eu beijei ele me beijou. Mas eu tive uma sensação ruim. Deu vontade de falar para ele: fica aqui, filho, não vai não. Mas não falei. E peguei um livro para ler, para espantar aquela sensação ruim. E fui dormir. Acordei 5 horas da manhã com o telefone tocando. Na hora que tocou o telefone, eu acordei sobressaltado. Meu coração disparou. Eu tinha certeza que alguma coisa era com o Murilo. Não tinha sido um acontecimento bom. Corri para o telefone, peguei o telefone e uma voz do outro lado, o policial dizendo: é a casa do seu Murilo? Eu falei: sim, é o pai dele. Então venha imediatamente para o Hospital das Clínicas, porque seu filho sofreu um acidente grave e está mal. A hora que o policial falou aquilo, eu tive certeza. Eu não ia ver mais meu filho vivo. Eu tinha certeza que o Murilo já tinha morrido. E naquele momento o meu mundo virou de cabeça para baixo. E fazia tempo que eu não orava, que eu não agradecia a Deus. E no trajeto da minha casa para o Hospital das Clínicas, eu só ia pedindo para Deus. Deus, que fazia tempo que eu não lembrava de pedir nada. Naquele dia eu pedia: meu Deus, permita que meu filho ainda esteja vivo. Eu quero abraçar meu filho. E quando cheguei lá, tomei o conhecimento da tragédia. Ele tinha morrido. E ele então me disse: Demarque, você não faz ideia da dor, da perda de um filho. Uma dor física, você toma um analgésico. Uma dor física, você tem recurso, o que fazer. Mas a dor da alma, essa não tem remédio. A dor que eu sentia no meu coração parece que estava sendo moído por dentro, uma dor incompreensível. E eu chorei, e ainda choro até hoje quando eu lembro do meu filho. Eu não estava preparado para isso, Demarque. E eu vou dizer uma coisa: ninguém está. E nós continuamos a nossa amizade. Ele frequentou mais um ano lá. O Caminho da Luz tem o primeiro domingo de cada mês, tem a reunião de psicografia, onde se recebe mensagens dos entes queridos que partiram. E ele passou a frequentar essas reuniões. Uma sexta-feira, o Nelson estava sorrindo. Ele falou: Demarque, você vai ser o segundo que vai, porque o primeiro que tomou conhecimento foi a minha esposa, que eu liguei para ela, eu liguei para a Marisa. Recebemos uma carta do Murilo. O Murilo me mandou uma carta, Demarque. E ele falou: leia você, porque toda vez que eu leio eu choro. Eu li a carta, uma carta tão linda. Eles tinham um cachorrinho chamado Braddock. O Braddock, olha que coisa interessante, o seu Nelson me disse o seguinte, falou: Demarque, de vez em quando o Braddock, ele gostava muito do Murilo. De vez em quando ele começa a latir e abanar o rabinho. Eu acho que é o Murilo que está visitando a gente. Eu falei: não tenho dúvida. E na carta ele confirmou que quando ele visitava os pais, que ele fazia visita na casa, o Braddock via ele, o cachorrinho via ele e latia e abanava o rabinho. E ele recebeu mais 2 cartas do filho dele. Passou mais de um ano. Uma sexta-feira chegamos lá de novo. É sempre a sexta-feira, porque era o trabalho de sexta-feira que a gente voltava junto. Eu falei: Demarque, vamos subir, vamos tomar um cafezinho. Eu já falei com a Marisa é a esposa dele. Ela fez um cafezinho, preparou um bolo. Vamos lá.
Eu falei, vamos tomar um cafezinho, senhor. Aquela amizade ficou uma coisa tão boa. E ele falou, eu sou muito agradecido a você, eu sou muito agradecido à doutrina. O que eu tenho recebido, realmente eu mudei, a minha vida mudou. Ele falou, olha, não que aquela dor sumiu, mas ela está bem confortada. Eu recebi o consolo, o conforto, e hoje eu tenho certeza da vida que existe além do túmulo. Eu sinto o conforto do meu filho me dizendo essas coisas maravilhosas na carta. Aí subimos, tomamos um cafezinho, o Nelson estava feliz. Na hora de ir embora me deu um abraço, me beijou no rosto, falou, Demarque, eu só posso te agradecer. A vida inteira eu vou te agradecer por esta oportunidade, e você ter permitido que eu recebesse esse consolo. Eu fui embora. No dia seguinte, 8 horas da manhã, toco o meu celular. Eu sempre durmo com o celular do lado da minha cama. Era um dos filhos do seu Nelson dizendo, papai sofreu um infarto fulminante. E ele pediu que você fosse ao hospital porque ele quer te ver. Vai porque foi muito grave. A hora que ele me falou, eu tive aquela sensação, eu não vou ver mais o Nelson vivo. E foi o que aconteceu. Quando eu cheguei em Cor, o Nelson já tinha desencarnado. Essa é uma história, gente, verdadeira, verídica. Nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã Deus pertence. Nós estamos aqui hoje. Amanhã, Deus é quem sabe. Agradeça o dia de hoje. Agradeça a bênção da vida. Agradeça a casa que te acolhe. Agradeça a doutrina espírita, esta casa, que todos os sábados franqueiam as suas portas, para que vocês possam vir aqui receber uma palavra de evangelho, uma palavra de luz, uma palavra de espiritualidade, uma palavra do Cristo. Venham com alegria, venham agradecer a Deus um momento de congraçamento e de comunhão com o Criador, porque é nesse momento que nós nos elevamos em prece, em pensamento, para agradecer ao Senhor da vida por tudo que recebemos. Agradeça a vida, agradeça a Deus, continue em frente com coragem, porque quando nós agradecemos a Deus, aprendemos a agradecer, a cair e se levantar, a preparar o nosso amanhã com alegria, o universo conspira a nosso favor. O universo sempre conspira a nosso favor. O que nós precisamos é sair do círculo do dia a dia, da reclamação, da lamúria, do negativismo. Está tudo ruim, está tudo mal. Faça o seu melhor, com alegria no coração. E agradeça sempre a Deus. Porque nós, assim diz a vida. A vida nos presenteia sempre, da mesma forma que nós presenteamos a vida. Se você plantar um pé de flor hoje, amanhã você vai colher flores. Se você plantar um espinheiro, amanhã você vai colher espinhos. Vamos aprender a agradecer a vida, agradecer a Deus, agradecer a tudo, agradecer a doutrina, que nos traz o consolo e o conforto necessário, e que a paz de Jesus, o Divino Amigo, esteja no coração de